Oi, você sabe exatamente o que faz um médico hematologista? Você sabe em que área ele age? Quando você deve procurar? Não sabe, né? Então fica ligado nessa entrevista, tá? Eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje estou aqui com a doutora Mirela Soler, médica hematologista, e que ela vai me contar tudo sobre a área. Tudo não, né? Meia hora Sim. não dá. Luca, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre minha profissão, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, as pessoas perguntam qual a sua especialidade. Eu falo hematologista. Aí eu já vejo um ponto de interrogação. Quando não confundem com outras, né? Mas, enfim, eu sou médica do sangue. Lógico que eu não trato todas as doenças do sangue, mas eu trato de problemas que estão envolvidos com a produção do sangue, anemia, glóbulos vermelhos altos, plaqueta baixa, plaqueta alta, problemas de coagulação, como os distúrbios que levam a sangramento, a trombose. Também tem alguns tipos de doenças que são cânceres do sangue, né? Que é o mieloma múltiplo, os linfomas, as leucemias. Então, assim, é um apanhado das coisas que a gente costuma ver no consultório. Nossa, é um leque, né? Sim. E normalmente o paciente, quando ele te procura por quê? Qual que é a dor, qual que é a queixa dele, né? A principal procura pelos hematologistas, que inclusive a gente acredita que São seja... indicados. Sim, eles vêm indicados de algum outro médico ou Ah, de outro paciente. Então, assim, é muito comum os pacientes chegar e falar, ó, um paciente seu me encaminhou, me indicou, ou então um outro médico que encaminhou. Até porque para chegar no hematologista, geralmente tem que se ter alguma questão que saiba que o hematologista vai fazer uma avaliação, ou que tá, saiba, ou tá. que faça sentido passar por essa consulta, né? Mas, assim, a maior parte dos casos, acho que para a grande maioria dos hematologistas, o paciente vem uma busca para investigação de anemia, que, assim, é a doença mais comum dentro da hematologia. É Talvez, verdade? sim, talvez uma das doenças mais comuns no mundo todo e que pode ser uma condição secundária, na maioria das vezes. O principal problema é ferro baixo, mas nem toda anemia é por ferro baixo, nem toda anemia é carencial. Então, o paciente chega com anemia e já quer sair com tratamento. Às vezes eu falo, olha, É, vamos lá, tem que primeiro... investigar muito. Exatamente, primeiro eu preciso entender qual é o motivo da anemia, para depois considerar e te entregar o seu melhor tratamento, né? Então, eu já tive paciente que saiu decepcionado, mas depois voltou e entendeu. Ah, porque daí ele já vem, às vezes, com diagnóstico, com exame de sangue, e daí você vai pedindo de acordo com o que você precisa saber realmente, né? O que vai te Sim, indicar a doença verdadeira, né? Eu não sabia, não imaginava que a anemia fosse super comum. é Porque muito hoje comum. em dia, né, o povo faz tanto alimentação, saudável, não sei o quê. Na minha época era normal, quando eu era menina, era normal as crianças terem anemia. Mas hoje eu não sabia. É muito comum, acho que é uma das doenças mais comuns, especialmente quando associado a ferro baixo. E tem razões para isso. Por exemplo, na infância, a ingesta de ferro em relação ao que se tem de consumo costuma não ser assim, ter um balanço bem feito. Na idade adulta, especialmente mulher que menstrua, também Ah, geralmente se tem um balanço negativo, né? Então, tá. é comum ter uma perda maior do que uma ingesta, né? Então, assim, entra menos e perde mais, né? Então, isso é muito comum. Mulher que menstrua, geralmente, na grande maioria dos casos, se Tem o tem ferro anemia por baixo. ferro, se tem anemia por ferro baixo, tem a ver com o fluxo menstrual. E em outras épocas da vida também pode-se ter algumas questões diferentes. Por exemplo, idoso que deixa de comer, não come como deveria, às vezes dá menos importância para alimentos que têm ferro, que têm proteína, que O têm que tem outros. ferro é feijão. Feijão tem ferro? Não. Feijão tem ferro, mas Ah, assim, o que a gente mais absorve é ferro animal. Então, assim, principalmente carne vermelha, a gente tem muitos veganos, vegetarianos, então é outra parcela da o população. mais é de carne animal. O ferro da carne, o ferro animal, ele é melhor absorvido por nós.
Também temos ferro, né, em outros alimentos. Então, o feijão é um alimento que é bastante importante para ferro. Ah. Verduras verdes escuras. Então, assim, tem Tá, em vários brócolis, alimentos. rúcula, essas coisas. Sim, Couve. sim. Ah, legal. Então, a criança que se alimenta, ela tem menos probabilidade, se alimenta com esses alimentos, ela tem menos probabilidade de ter falta de ferro. Sim. Ah, legal. Mas até uma fase da infância, né? Eu não sou hematopediatra, eu sou hemato de É. adulto. Até vejo algumas crianças, mas o pediatra, e tem a Associação Brasileira de Pediatria que faz uma reposição de ferro, né? Para não até uma certa idade, para não ter ferropenia, né? Para não ter uma anemia, uma consequência ruim aí no desenvolvimento da criança. Porque o ferro é importante para várias partes, várias questões do organismo, né? Então, Pra tudo, né? sim, exato. Ah. E a gente pode ter anemia, mas anemia é só uma das coisas. Então, a gente pode ter... É verdade que a gente troca o nosso sangue em 21 dias? Se você fizer uma alimentação, isso é uma mentira? Olha, assim, trocar a alimentação, falar que troca o sangue em 21 dias, não é real, assim. É. Cada célula do sangue tem um tempo de duração médio. Então, assim, as plaquetas, elas podem durar dias. Os glóbulos brancos, a depender dos glóbulos brancos, tem duração de horas ou de dias. Ou a série vermelha pode durar, que são os glóbulos eles vermelhos. não duram anos? Não. Os glóbulos vermelhos podem durar até 120 dias. Então, assim, não, isso não é real. Nossa, que bom que é isso, de uma certa forma, né? Porque você pode transformar os teus glóbulos em legal, se você se Sim. cuidar direitinho. Sim, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência de vitamina B12, que tá com anemia, ou que tá com os glóbulos vermelhos, eles mudam de formato, mudam de função, você acaba tendo uma concentração alterada da hemoglobina, que é A essencial. gente devia ter trazido o negócio. Eu vi no teu Instagram como é diferente uma pessoa anêmica, uma pessoa com leucemia, de uma pessoa normal. Então, assim, quando a gente repõe o que a pessoa precisa, é teoricamente rápido, se for ver, né, a recuperação. E aí, realmente, o sangue muda. Mas, nesse caso, que se tinha uma deficiência, que precisou de um tratamento, uma questão mais simples, né? Então, assim, se a gente tem outras questões, como uma doença do sangue crônica, uma displasia de medula, ou uma doença da hemoglobina hereditária, isso a gente não vai ter grandes alterações com um tratamento simples ou com reposição de alguma vitamina, porque não... Daí precisa fazer um tratamento mais aprofundado. Aí, sim, cada caso é um caso. Tem caso que é observação, tem caso que precisa de tratamento, né? Então, depende do diagnóstico e como aquele paciente está. Bom, além da anemia, quais os outros casos que são os mais normais em função da má qualidade do sangue? Olha, má qualidade do sangue, a gente pode falar assim, pacientes às vezes chegam com glóbulos brancos baixos, ou com glóbulos brancos altos. A trombose vem da qualidade do sangue, não? A trombose, ela pode vir por vários fatores de risco. Então, assim, o paciente pode ter fatores de riscos ambientais adquiridos, por exemplo, internação, imobilização, alguma infecção, algum tratamento, reposição hormonal, viagens longas, mais que 6 horas, especialmente de avião, com as pernas para baixo, assim, se tem um aumento. Hormônios, no caso de mulher, alguns tratamentos, câncer é muito comum de aumentar risco de trombose, alguns tratamentos como corticoide em altas doses, alguns tratamentos oncológicos, cirurgia, internação, então tem vários fatores que aumentam o risco de trombose, né? Então, e por outro lado, também se tem algumas predisposições que podem ser genéticas. Então, tem famílias, a gente sempre vai ver se a família tem casos também, né? Que tem trombofilias. Então, assim, a trombofilia hereditária
a gente pode ter uma deficiência de anticoagulantes naturais, a gente pode ter mutações que levam ao aumento de risco de trombose, como a mutação da protrombina, fator 5 Leiden, são nomes difíceis, mas as pessoas que já pesquisaram vão saber, quem tem sabe, né? Outras condições, assim, tem doença autoimune, que aumenta risco trombótico. Então, por exemplo, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que pode ou não ser associada a um lúpus ou outra doença autoimune, produz autoanticorpos que aumentam o risco de trombose. Então, assim, a gente tem uma gama de fatores de risco que podem aumentar esse risco pelo de exame trombose. de sangue, você vê se a imunidade da pessoa está baixa? Pelo exame de sangue, eu posso ver a quantidade de células. Eu não vejo a qualidade, né? Tá. Então, por exemplo, eu posso ver se ela está com glóbulos brancos baixos e, especialmente, a gente se apega a alguns subtipos de glóbulos brancos, são os soldadinhos do nosso corpo, né? Que fazem nossa defesa, como os segmentados, os neutrófilos, que combatem de infecção bacteriana, como os linfócitos, que às vezes combatem mais questão aí de infecção viral. Então, assim, a gente consegue ver a quantidade. Nem sempre o paciente que tem uma quantidade baixa está tendo infecção de repetição. Tá. Mas, e às vezes um paciente que não tem a quantidade tão baixa pode ter infecções de repetição. Então, assim, a gente consegue ver quantidade, mas a qualidade pelo hemograma não. Ah, legal. Me conta, você é muito novinha. Quantos anos eu tenho? Não, e você sempre quis ser médica, só para... Sim, eu sempre quis ser médica. Na verdade, a minha avó materna sempre falou que eu ia ser médica, pediatra, que ela queria que eu fosse. Aí eu sou médica, mas não sou médica de criança, E como você escolheu a hematologia? Foi assim uma paixão? Porque não é uma coisa comum, né? Não é comum, mas hoje a gente tem bastante médicos interessados na área, porque assim, te dá a opção de muitas coisas. Então, assim, eu posso tratar só doenças benignas, eu posso tratar só pacientes com distúrbio de coagulação, que é trombose, sangramento, eu posso tratar só paciente com doenças onquematológicas. Tem a parte também de laboratório, que às vezes é uma subespecialização. O médico pode cuidar de fazer citometria de fluxo, alguns exames de NGS, às vezes até algum envolvimento em laboratório. Então, a gente tem uma gama de possibilidades. E, assim, é uma especialidade muito investigativa. Então, assim, a gente pega um caso e é instigante, porque muitas vezes eu vejo uma alteração no exame e eu tenho que entender o que está acontecendo. Muitas vezes a causa base não é uma doença primária da hematologia, não é um problema da medula óssea. Tá. Então, assim, eu tenho vários pacientes que chegaram para mim com glóbulos vermelhos aumentados, que a gente chama de policitemia, que é o contrário da anemia. Tá. E aí fui investigar, alguns deles com a apneia do sono, né? Falar assim, o que a gente descobriu é mais importante do que o que você vê aqui para mim. Porque, assim, a apneia do sono grave, você tem risco de arritmia, tem risco de infarto, AVC, morte súbita, pensa quantas coisas, né? E por que ela leva a aumentar essa série vermelha? Porque quando a pessoa deixa de respirar à noite, porque na apneia ele para de respirar, né? Acaba tendo uma oxigenação mais baixa. E aí tem um estímulo para produzir o hormônio, que chama eritropoetina, para produzir mais glóbulos vermelhos. Então, assim, é isso que faz com que a apneia leve a isso. Então, assim, é só um caso, mas, assim, a gente acaba tendo que fazer investigação de várias questões clínicas. Então, é uma especialidade bastante interessante. Então, quando eu estava na clínica médica, eu fiz o estágio na hematologia. E quando a gente passa aqui, eu me formei na FAMERP. Aqui na FAMERP, o estágio da hematologia... ele é bastante, assim, educativo. Não é o estágio que a gente vai lá só para atender, né? Nunca foi assim. Então, assim, realmente é um estágio que é apaixonante. Muita gente passa e gosta do estágio. Ai, que legal. Então, e hoje já tem mais médicos interessados? Sim, hoje a gente vê assim, a gente tem um número de residentes cada vez maior. Então, a gente vê que está tendo bastante formação, tanto aqui quanto em outros centros, né, de médicos hematologistas. A leucemia é tratada com onco junto com o hematologista? Não. Nós tratamos de cânceres do sangue. Então, assim, o oncologista clínico trata só de tumores sólidos. Nós tratamos dos tumores do sangue. Tumores, assim, dos cânceres, né? Não são tumores sólidos. Quais são os cânceres que nós tratamos? Isso faz parte da nossa especialidade.
leucemias agudas, então leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda, leucemias crônicas, leucemia linfocítica crônica, leucemia mieloide crônica, linfomas e diversos tipos de linfomas, síndrome mielodisplásica também, mieloma múltiplo, que é uma das doenças oncohematológicas que eu mais gosto de estudar, na verdade. É uma doença que pode levar a anemia, disfunção renal, pode levar a lesões ósseas. Então, assim, a gente tem os cânceres que o hematologista diagnostica e cuida. É um oncohematologista. Exatamente. Essa é a área da oncohematologia. Porque o onco tem assim, oncoginecologista, onco não sei o quê. É uma loucura. Ai, que legal. Muito bom. Eu não sabia nada de hematologista, não sabia nada. E eu esqueci o que eu ia te perguntar, fiquei tão empolgada com você falando. Então, vamos continuar conversando. Que mais? Me fala. O teu público, você não tem isso, se é mais feminino ou masculino, né? Meu público... Você atende só adulto? Eu atendo algumas crianças, e como eu tenho uma especialização em transtorno de coagulação, no hemocentro do hospital de base eu atendo crianças hemofílicas, que assim, só eu e a doutora Andréia aqui em Rio Preto que fazemos esse acompanhamento. Tá. Então, assim, criança eu atendo isso. E no consultório, algumas coisas benignas eu vejo, quando os pais querem que eu veja. Aqui em Rio Preto também tem hematologista pediátrico no Hospital da Criança. Mas, às vezes, eles querem levar para mim. Mas quando eu acho que foge, assim, um pouco da minha área, assim, que já não sei, já não tá mais sob o meu conhecimento, ou alguma coisa que eu acho que é um pouco mais complexa, eu sempre falo, vai procurar, então, o hematopediatra, nem caminho para lá. Mas a parte de coagulação, eu e a Andréia vemos todas as idades. Então, assim, a gente vê desde que nasceu até fim de vida, né? E me fala, mas de um modo geral, mais homem ou mulher? É igual? Olha, eu acho que eu tenho um pouco mais de mulher. Acho que mas por causa da menstruação, né? Será? Pode ser. Menstruação. Também tenho, assim, as gestantes. Como eu faço essa investigação de trombofilia, as gestantes que não estão conseguindo engravidar, ou que tiveram aborto, perdas gestacionais, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, me procuram também para fazer essa avaliação. Eu acho que eu tenho um pouco mais de mulher, mas, assim, não é tão diferente, assim. Interessante. Porque a mulher, ela tem mais problema físico com o sangue, eu acho. A própria trombose, ela é mais comum em mulher, não é? Acho que depende da faixa etária, mas sim, a mulher, por exemplo, é exposta a diversos hormônios. Então, assim, uma condição que é protrombótica e é para proteger o feto é a gestação, por exemplo. Então, assim, a mulher tem muitos desafios durante a vida toda, né? Então, assim, na gestação, para proteger o feto, para que a gente não tenha, que o nosso organismo não cause um problema que vai expelir o feto, a gente se torna mais protrombótico. Então, a gente acaba tendo um balanço mais para trombose do que para sangramento. Então, assim, terceiro trimestre de gestação, 3 meses pós-gestação, que, assim, o puerpério, os obstetras falam em 6 semanas, né? Mas para trombose a gente considera uns 3 meses. São momentos em que se tem um risco maior ainda. Então, assim, tem-se exposição hormonal com anticoncepcional, né? Então, assim, a mulher tem vários fatores para isso. Anticoncepcional tomada junto com remédio de pele pode causar trombose, não pode? Tem umas coisas assim que eu já vi com mulher. Na verdade, assim, depende do que tá usando. Tem os que tem mais risco e menos risco, mas é muito importante a gente olhar pro histórico familiar daquela pessoa, né? Entendi. Que às vezes se esquece de ver isso. Então, para pensar se ela tem alguma condição prévia que possa aumentar esse risco. Às vezes não vai encontrar, mas às vezes vai. Então, a gente tem que sempre pensar assim, não é que não pode usar, né? Assim, longe disso, mas tem as medicações que são mais trombogênicas, as que são menos, e a gente tem que ter esse olhar, né, pro antecedente da pessoa, pros antecedentes familiares, porque isso pode fazer diferença. Então, na minha família
o meu tio teve trombose, minha prima teve trombose, meu pai teve um outro evento. Então, assim, isso é importante. Isso pesa na hora de considerar se tem um risco aumentado ou não, né? Então, inclusive, até assim, em relação à anticoncepcional, a gente fala que o maior período de risco é o primeiro mês de uso e o primeiro ano. E especialmente anticoncepcionais conjugados com estrógeno, né? Que são os que têm um risco maior. Mas tem-se as fórmulas com maior risco e outras com menor risco, né? Então, assim, os ginecologistas também, eles já estão... eles têm essa preocupação. Eles já estão mais atentos, né? Sim. Tá. Nossa, a senhora é tanta informação. E... Muito bom. Eu não sei mais o que te perguntar, porque eu não quero nada. Vai falando aí, mulher. Olha, deixa eu... No consultório, uma coisa que chega bastante para mim também é ferritina alta, né? O que é isso? Ferritina é como uma proteína que ela pode estar aumentada, significando sobrecarga de ferro ou por outras causas. Só que, assim, os médicos que pedem isso acabam pedindo e não pedem o restante do perfil do ferro, né? Então, já manda o paciente pra gente ver o que vai fazer. Isso pode levar à deposição, se for sobrecarga de ferro, deposição dessa proteína no fígado, no coração, pode levar a alguns problemas crônicos se for sobrecarga de ferro, mas na grande maioria das vezes não é. E, assim, se trata, se for sobrecarga de ferro, com sangria ou com medicamentos que são usados para fazer a quelação do ferro. Mas, na maioria dos casos, a gente tem que olhar para todo o perfil do ferro, ver se aquele paciente tem algum quadro inflamatório, alguma alteração no fígado, alguma alteração hepática, gordura no fígado, porque como é produzida no fígado, a ferritina também aumenta sem estar relacionado ao excesso do ferro. Ela aumenta por quadros inflamatórios e por qualquer lesão ou dano hepático. Então, é uma coisa que vem bastante pro consultório também. E, às vezes, aquele paciente faz sangria porque pediram para fazer e não melhora. Então, a gente tem que ver com detalhes, né? Não basta a gente olhar um único exame. E quando você faz a consulta com o teu cliente, você vê tudo, desde a alimentação, porque influencia isso, Sim. não é? Qualidade de vida e genética. Genética, atividade física, o que usa de medicação, histórico todo da pessoa. Então, a gente tem que ter uma consulta, uma anamnese detalhada. Quanto tempo demora uma consulta sua? Depende. Depende do caso. Tem caso Uma que passa hora. de hora e tem caso que é bem mais rápido. E daí tem que marcar com você no consultório, tudo bonitinho, hora marcada. E lá no HB você atende... No HB, eu sou preceptora da residência médica, então eu atendo com os residentes. Eu tenho um ambulatório de coagulação, lá 2 ambulatórios, que a gente investiga plaqueta baixa, púrpura, plaqueta alta, sangramentos, se tem alguma doença sistêmica que leva a isso, se tem um problema hematológico mesmo, trombose, se o paciente tem alguma causa adquirida ou hereditária para isso. Eu também coleto exames de medula óssea, eu passo visita na enfermaria dos pacientes internados no SUS com os residentes. E é muito bacana, porque assim, a gente está sempre aprendendo, a gente ensina, ao mesmo tempo a gente aprende, né? Então, assim, é sempre... Nossa, é uma vivência... E você fala da tua especialidade, você usa os termos... Eu que sou leiga, eu não tenho ideia do que se trata. Mas devagarzinho a gente vai, né? E me conta, você é super realizada com a tua profissão. Sim, eu gosto muito do que eu faço. Você gosta muito, né? E trabalha muito. Trabalho muito. Trabalha muito. Sim, antes de chegar aqui, tava fechando consultório. Nossa Senhora! E de manhã já tá no hospital. Depende do dia. Cada dia eu faço uma coisa diferente, né? Mas eu também tenho uma filha de 4 anos, então... Ai, que delícia. É um pouco dividido. Então, agora ela tá de férias, assim... Eu também tô de férias de um dos serviços que eu trabalho. E acaba leva pra cá, leva pra lá, vai fazer uma tem coisa. que curtir, né? Você tem que aproveitar. 4 anos é uma vez só. Sim. Não é? Ai, muito legal, muito legal. Vamos ver. Ah, ainda temos mais um tempinho. E fala pro seu marido que você... A hora que eu vi a foto tua no Instagram com ele, eu falei,
Nossa, eu conheço. O meu marido é o Ramis Sabag Jr., né? Que falou que tu estudou com as suas filhas. Ele estudou com as minhas filhas, eu acho. Ou conheceu, Ou não sei. conheceu. Deve ser. Ele é advogado tributarista aqui em Rio Preto. Olha que espetáculo. Ganha bem também, né? Porque tributarista, pelo amor de Deus. Trabalha Não. muito. E daí você pretende fazer, você está sempre fazendo especialização, você está sempre fazendo curso, esse teu ramo Sim, tem novidade toda hora, né? toda hora. Cada hora descobre uma coisa diferente. Sim, assim, e é muito interessante, porque quando eu me formei, parecia um abismo entre o que era hematologia no Brasil e fora do Brasil. Assim, a gente ia para congresso, até dava assim um desgosto, falava assim, isso nunca vai chegar aqui, né? Então, assim, parecia uma coisa assim impensável, como se nunca fosse realmente acontecer. Hoje o Brasil está bem pareado com o restante do mundo, assim, Ai, no que setor espetáculo. privado e no setor Público. o público não. Então, o público, para muitas coisas, tem uma diferença abissal do que se consegue no setor privado. Infelizmente. Infelizmente, né? Então, assim, a gente precisa de acesso, a gente precisa de estudos clínicos que ajudam bastante os pacientes, especialmente do SUS. Pesquisas, Sim. né? Aqui em Rio Preto tem o CIP, né, que faz pesquisas clínicas, e isso é muito importante, especialmente para pacientes que são do SUS, é uma oportunidade que não vai ter fora de pesquisa, né? Porque tudo que chega é muito caro. Então, assim, para as fontes pagadoras, até os próprios convênios, né? Então, eles acabam liberando aquilo que está liberado pela ANS, um ou outro caso Porque que eles são não. obrigados, né? Exato. Então, assim, a gente acaba tendo restrição de algumas coisas que, se não tá pela ANS, por mais que a Anvisa liberou, tá na bula, às vezes a gente não consegue E fora do acesso. Brasil, esse acesso é melhor. Depende. Por exemplo, eu estive em Miami, na Universidade de Miami, que é um centro excelente de mieloma múltiplo esse ano. E é muito engraçado você ver as realidades, né? Então, por exemplo, o que eles podem fazer internado para o paciente é menos do que a gente pode no setor privado. Porque lá eles recebem pela internação, eles não recebem, o hospital não recebe o tratamento. Então, é um valor X, não pode passar daquele. Agora, para o paciente que está tratando ambulatorialmente, né, no consultório, depende do seguro médico do paciente. Ah, lá tem o seguro, né? Isso. Então, esse seguro pode isso, esse pode aquilo. Que Eles loucura também isso, têm né? bastante pesquisa clínica, eles mandam bastante paciente para pesquisa clínica. Assim, acho que pesquisa clínica é uma coisa maravilhosa. salva, né? Salva, exatamente. Porque a gente vê nos filmes, né? O seguro, saúde, o seguro não cobre, ponto. O pai vai lá Sim, dar um então tiro veja, no isso é médico. Estados Unidos, né? Então depende, cada lugar tem uma realidade diferente. Então, por exemplo, eu fui também para Salamanca, que é um centro muito reconhecido Dentro da hematologia. isso, de tratamento de mieloma múltiplo. Tem a Marivi, que é assim, é uma dos maiores nomes de mieloma múltiplo no mundo, né? E lá, eles têm o tamanho da Espanha e o tamanho do Brasil, né? Eles têm um monte de centros de CAR-T-cell, que é uma terapia celular para mieloma. Aqui no Brasil, eu até tenho paciente que fez esse tratamento. Ela foi para São Paulo fazer no Hospital AC Camargo, mas acesso é bem difícil. E assim, aqui tem pouquíssimos centros. Lá, o CAR-T-cell é uma terapia que vem de segunda linha de tratamento e é público. O tratamento de câncer lá é público. Isso é uma coisa, assim, inimaginável pra gente. Tudo bem que eles têm um N de uma população muito menor que a nossa, né? Mas se for pensar que isso é uma segunda linha, aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas tiveram e terão acesso ainda por enquanto, porque, só para ter uma ideia, é em torno de 4 milhões de reais que custa o tratamento. E é um tratamento, assim, dentro do mieloma múltiplo. Aqui a gente tem esse tratamento para mieloma múltiplo, para linfoma e para leucemia linfóide aguda, dentro da área da hematologia, né? Aqui no Brasil, para essas 3 indicações. Mas, assim, são pacientes que não responderam a um tratamento prévio, pelo menos, ou tiveram recaída.
Tem pacientes que têm respostas muito boas, outros nem tanto, mas pro mieloma múltiplo, por exemplo, é um tratamento que é muito promissor. Se pensar que o paciente ficou muito tempo tratando sem parar, cerca de 1/3 dos pacientes que fazem esse tratamento chegam com 5 anos sem ter precisado voltar a fazer qualquer tratamento. Então, assim, é uma folga aí, talvez de uns 5 anos que esse paciente, ou mais, que esse paciente consegue ficar longe de tratamento, sem ter os efeitos da doença. E quanto mais tempo ficar com a doença em atividade, pode ter piora de função renal, às vezes vai para diálise, pode ter lesões ósseas, fraturas, e que às vezes não vai voltar ao que era antes, né? Então, assim, esses estudos que mostram, por exemplo, que esses 1/3, 5 anos, são de pacientes que foram politratados. Então, assim, hoje, se a gente tiver um paciente que fez um tratamento, que foi exposto a lenalidomida e mais dois tipos de drogas que eles consideram necessários para considerar esse paciente elegível a um CAR-T, é um paciente que vai, se recair e for para um CAR-T, que ele tem uma chance de ficar muito mais tempo que isso, né? Tá. Então, assim, a gente tem constantemente inovações na hematologia. Nesse tratamento, o que eles fazem? O paciente eles coletam os linfócitos, que é um tipo de glóbulos brancos desse paciente. Eles tratam esses linfócitos nos Estados Unidos, que é um centro performador que tem lá, para fazer com que esses linfócitos, eles são treinados para quando eles são devolvidos para a pessoa... Ele combate todos os... Que ele destrua as células do mieloma ou do câncer que a pessoa está tratando. É muito interessante. E aqui nós vamos chegar nisso. Eu acho que não para todos, mas assim, a gente já tem... Por exemplo, eu tenho uma paciente que conseguiu fazer, né? Então, é um tratamento que é bastante promissor, mas assim, só para ter uma ideia das inovações, né? Então, a gente está sempre tendo inovações. Você tem que estar sempre atenta. Sim. Passou 3 meses, às vezes, você já está por fora, se você não estiver estudando. É verdade? Sim. A hematologia tá nessa velocidade, né? Tá muito rápido. Esse ano eu fui pro Congresso Internacional de Mieloma Múltiplo. Várias novidades. Eu achei que não ia ter tanto, porque o ano passado já foram muitas. De novo, várias novidades. O Congresso de Hematologia americano também, que é o ASH, também foi várias novidades. Então, assim, a gente... Faz alguns anos que a hemato está decolando, assim, muito bom para os pacientes, muito bom, né? A questão é acesso, especialmente para os pacientes do setor público, né? Que, infelizmente, tem uma diferença aí abissal em vários campos da hematologia e de outras áreas também. É verdade. Nós já passamos. Sim. 2 minutos. Olha, você me desculpa, eu... Dificilmente tenho essas falhas, mas é porque realmente é muita informação. Sim, né? Até os próprios alunos, quando passam na hematologia, falam, nossa, é outro mundo aqui. Porque é uma coisa que você nem imaginava, né? É bem, por exemplo, eu tenho várias doenças autoimunes. Eu achava que através do sangue a gente pode chegar na cura delas, e não é assim, né? Não. É muito mais complicado. Sim, a doença autoimune, seu corpo por algum motivo tem um desbalanço imunológico e passa a reconhecer células do seu próprio corpo como se não fossem suas. Então, não é simples mesmo. Mas eu acho mais que é emocional. O emocional, Ajuda, a gente não pode falar que é a única causa desse tipo de problema, mas com certeza tem influência. Eu acredito que sim. Tem influência, né? Acho que todas as doenças emocionais têm influência. Eu adorei. Eu também. Eu adorei. Obrigada pelo convite. Então eu quero que agora você deixe um recado aqui para os meus seguidores. Fala para ir no teu consultório se tiver algum problema. Você não pode falar o leque todo que você atende, senão eu já termino. Hoje eu tive o prazer de participar aqui do podcast do Emboga Podcast com a Luca Fogaça. E... Ali? Bom, hoje eu tive o prazer de participar desse podcast, adorei, adoro essas conversas sobre a minha área. Eu tento explicar de uma forma que não seja muito
complexa, mas tem coisa que realmente é um pouco difícil, né, Luca? Mas no meu consultório, eu sempre estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Eu faço o que eu posso para o paciente sair sem dúvida, porque é uma coisa que eu acho que isso não pode acontecer, né? O paciente sair com aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha, vai para a internet, para o Google, vai ficar louco, né? Mas assim, o hematologista cuida de diversas doenças e condições básicas também. Então, uma anemia, um sangramento, uma trombose, às vezes alguma alteração que a gente vê no hemograma. Os meus pacientes, a maior parte vem ou de outros pacientes ou de outros médicos. E, assim, eu atendo com os meus pacientes individualmente, com um olhar para cada caso. Então, assim, nós hematologistas gostamos bastante de fazer, assim, uma investigação. Então, isso demanda uma conversa, um atendimento personalizado. Inclusive, hoje, com todas essas novidades que a hematologia tem, inclusive essas tratamentos novos, a gente tem, às vezes, uma gama que não é pequena de possíveis tratamentos para o mesmo caso. Então, assim, a gente acaba compartilhando algumas coisas com o paciente. Então, assim, os tratamentos nossos agora, de um tempo para cá, de vários problemas, eles podem ser individualizados. Então, assim, eu fico à disposição, eu atendo aqui em São José do Rio Preto, atendo no meu consultório, atendo por telemedicina, também trabalho no hospital de base com os residentes. E a hematologia realmente, assim, é uma especialidade que muita gente não sabe o que a gente faz, mas, assim, eu fico à disposição para responder qualquer dúvida e, se precisarem, podem me procurar. Uhul, eu adorei. Eu descobri milhões de coisas. E depois, na hora que acabar, eu vou te perguntar. Posso encerrar? Claro. Gente, eu adorei. Vocês gostaram? Passe essa... Eu mando para 5.000 pessoas. Passe essa entrevista lá para o seu tio, seu vizinho, enfim. E, por favor, se inscreva no nosso canal. Beijo!